E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos retomar o nosso estudo de geometria plana e dessa vez a gente vai falar sobre paralelismo. Eu vou começar falando sobre posicionamento de retas, retas coplanares. Lembra o que são figuras coplanares? Figuras que estão no mesmo plano. As retas coplanares elas têm duas posições bem definidas. Ou elas são paralelas ou elas são concorrentes, como você pode ver nessa imagem. Bom, qual a característica de retas concorrentes? Elas se tocam em um único ponto. No caso aqui, ó, a interseção das duas retas é o ponto P. Quando é que elas são paralelas? Qual a característica? As paralelas não se tocam em nenhum ponto, ou seja, a interseção delas é vazio, ou elas são coincidentes, ou seja, ou elas se tocam em todos os pontos. Então nós vamos ter retas concorrentes, tá? Essa imagem aqui, e nós vamos ter retas paralelas, essa imagem aqui e esse caso onde elas são coincidentes, certo? Passar para frente aqui. Olhe bem essa imagem e perceba que nós temos aqui ó, duas retas paralelas. A reta R ela é paralela à reta S. Aí eu já quero colocar esse símbolo. Onde você encontrar esse símbolo, significa que as retas são paralelas, né? Então você vai ter aqui ó, que a reta R é paralela à reta S, certo? Observe também que você tem aqui ó, uma reta T, né? Uma reta T cortando essas paralelas. Essa reta T, nós vamos chamar ela de transversal, tá bom? Quando nós temos um conjunto de retas paralelas, a esse conjunto nós chamamos de feixe de paralelas. Toda reta que corta um feixe de paralelas, nós vamos chamar de transversal. No caso aqui, a transversal é essa reta T que está cortando essas paralelas aqui. Gente, olha esse conjunto de retas, nós temos duas paralelas e uma transversal. Esse conjunto de retas está formando aí oito ângulos bem definidos. Ângulo A, B, C, D, E, F, G e H. Você consegue perceber aqui, ó? Estes ângulos entre si, eles têm características bem interessantes. Por exemplo, o ângulo A e o ângulo B, quando eu somar os dois, o resultado vai dar o ângulo raso. Tá vendo aqui, ó? E o ângulo raso é 180 graus. Então eu posso dizer que o ângulo A e B eles são ângulos suplementares. Nós já conhecemos a definição de ângulos suplementares. E aqui nós temos vários ângulos suplementares. Ó. Se eu pegar o A e o D também, o A e o D vai somar o ângulo raso aqui. Ó. Vai dar 180 graus. Então o A e o D também eles são suplementares. Ângulos opostos pelo vértice. Onde você pode encontrar ângulos opostos pelo vértice aqui? Aqui em cima, ó, o E e o G, ó, eles são opostos pelo vértice. Qual a característica de ângulos opostos pelo vértice? Possuem a mesma medida. Então o G e o E, eles são iguais, tudo bem? Por exemplo aqui, ó, o A e o C, ó, eles são iguais também, porque são opostos pelo vértice, tudo bem? Então todos esses conhecimentos que nós já estudamos, nós vamos olhar e observar eles nessa situação aqui. Veja só, imagine que eu pego essa reta S e vou subindo ela, subindo, até chegar na R. Ou seja, eu quero que a S fique em cima da reta R. Quando isso acontecer, o ângulo A aqui, ó, por exemplo, ó, ele vai ocupar a posição de qual ângulo na situação de cima? Aí você vai dizer para mim, ó tio, ele vai ocupar a posição exatamente do ângulo E. Ou seja, o ângulo A ele tem o seu correspondente na situação lá de cima, né? E o seu correspondente é exatamente o E. Vai ficar bem claro para a gente que o ângulo A é exatamente igual ao ângulo E. O ângulo D aqui, ó, quando eu fizer esse movimento, você vai perceber que ele vai ser exatamente o ângulo H. O ângulo C vai ser exatamente o ângulo G e o ângulo B vai ser exatamente o ângulo F. Ou seja, cada um desses ângulos que estão nessa situação de baixo tem o seu correspondente na situação de cima. Gente, vocês lembram da definição de retas paralelas? Elas não se tocam ou elas são coincidentes. O que eu estou querendo? Eu quero que você perceba que se a reta torna-se coincidente com a R, os ângulos que estão aqui embaixo, eles vão se repetir lá em cima. Eu estou apenas transladando essa reta. Estou apenas mudando a posição sem mudar o ângulo. Então, todos esses quatro ângulos que aparecem aqui embaixo, eles vão se repetir lá em cima. O ângulo A vai ser exatamente o ângulo E, o ângulo D vai ser o H, o B vai ser o F e o C vai ser o G. Tudo jóia? Então, pessoal, é daí que surge a ideia de quê? De ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes têm exatamente essa ideia. Ó. O ângulo A aqui ele vai ter o seu correspondente lá em cima. Qual é? É o E, tá bom? O ângulo D ele vai ter o seu correspondente também. É o H. O ângulo B vai ter o seu correspondente. É o F. E o ângulo C vai ter o seu correspondente, que é o G.
cada um dos 4 ângulos se repete em cima no seu correspondente. Tudo bem? O que eu estou dizendo? Estou dizendo que ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Isso ficou bem claro aí na nossa análise. Eu quero que vocês percebam também o seguinte: entre a reta S e a reta R, existe uma região que eu vou fazer aqui, ó, curvas representando essa região aqui, que eu vou chamar de região interna, tá? Região interna. Imagina que a reta R e a reta S são a margem e que entre elas existe uma região interna aqui, ó. Existem ângulos que estão nessa região interna. A esses ângulos nós vamos atribuir a nomenclatura de ângulos internos, tá bom? Então fica muito claro essa definição. Duas retas que definem duas regiões, uma interna entre elas e uma externa. Quem está dentro da interna é ângulo interno, quem está fora é ângulo externo. Outra ideia bem legal é a ideia de que essa reta transversal ela divide aqui esse espaço em 2 lados, né? Nós temos aqui, ó, um lado direito, tá certo? E um lado esquerdo. Pessoal, existem ângulos que estão do lado direito da reta T. Quem são eles? Por exemplo, o ângulo E está do lado direito, o ângulo H está do lado direito, o ângulo A e o D. Quem são os ângulos que estão do lado esquerdo? F, G, B e C. Os ângulos que estiverem do mesmo lado, nós vamos chamar eles de colaterais. Repetindo, os ângulos que estiverem do mesmo lado, nós vamos chamar eles de ângulos colaterais. Os ângulos que estiverem em lados diferentes, nós vamos chamar eles de alternos. Então eu vou dar agora um exemplo para você. O que são ângulos alternos externos? Alternos estão em lados diferentes. Coloquei D e F. Pessoal, olha para o ângulo D e olha para o ângulo F. O D está do lado direito, o F está do lado esquerdo. Então eles são alternos, porque estão em lados diferentes. E eles são externos, porque eles não estão na região interna. Então eles são ângulos alternos externos. Tá bom? Olha o C e o E, pessoal. Olha, o C está aqui do lado esquerdo e o E está aqui do lado direito, ó, tá vendo? Então eles estão em lados diferentes e eles estão fora da região interna, eles são externos. Por isso que eu digo que são alternos externos. Outro conceito, ângulos alternos internos. Pessoal, ângulos alternos internos estão em lados diferentes e estão dentro da região interna. Então vamos lá. Eu coloquei aqui A e G. O ângulo A e o ângulo G, olha, observa aqui, ó. O A está do lado direito, o G está do lado esquerdo. E eles estão dentro da região ali interna, que a gente tinha comentado. Então eles são internos e são alternos. Então, alternos internos. Outra definição bem importante. Colaterais internos. Muito simples. Colaterais estão do mesmo lado. Internos, na região interna. Então, nós podemos dizer aqui, ó, que o H e o A, eles são colaterais internos. Porque eles estão no mesmo lado, do lado direito, e eles estão na região interna. E mais uma definição para finalizar essa parte, são os ângulos colaterais externos, né? Ou seja, colaterais estão do mesmo lado e externos estão fora da região interna. Então, colaterais externos, C e F, por exemplo, aqui, ó, o ângulo C e o ângulo F estão do mesmo lado, né, mas não estão na região interna, estão fora. Então, eles são colaterais externos. Então, nós temos ângulos correspondentes, ângulos alternos externos, ângulos alternos internos, ângulos colaterais internos e ângulos colaterais externos. Ângulos alternos, lados diferentes. Ângulos colaterais, mesmo lado. Ângulos internos, dentro da região interna. Ângulos externos, na região externa. Muito simples, tá bom, pessoal? Bom, vamos agora para um simples exercício aqui para a gente treinar. Observe que aqui eu tenho um ângulo de 40 graus, tá certo? E aqui embaixo eu tenho um ângulo X. Sabendo que R é paralelo a S, determine a medida dos ângulos indicados. Então aqui vai ser a reta R, aqui vai ser a reta S. Se essas duas são paralelas e eu tenho uma cortando elas, o nome dessa aqui vai ser transversal, que eu vou chamar de T. Beleza? Eu falei para vocês, lembra daquela animação? Pega a reta S e vai subindo para colocar ela junto com a reta R, coincidindo. Pessoal, esse ângulo de 40 graus vai se coincidir com que ângulo, pessoal? Diz para mim. Você vai dizer para mim, tio, ele vai ser exatamente esse ângulo X aqui, ó, tá certo? Esse ângulo X aqui é exatamente correspondente desse 40 graus aqui, ó. Ou seja, o X e o 40 graus possuem a mesma medida, né? Então, o X é exatamente igual a 40 graus.
Muito simples, né, pessoal? Olha essa outra imagem na letra B aqui, ó. Se você perceber, se eu fizer a mesma ideia que eu fiz aqui, ó, chamar R e S, e eu vou chamar a transversal de T. Se eu pegar a reta S, subir, 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 subir e colocar em cima da R, esse ângulo Z vai ficar em cima de quais desses 4 ângulos aqui? Você vai dizer para mim, ó tio, ele vai ficar em cima do 120. Por quê? Porque eles são correspondentes, né? Então o Z aqui, ó, é igual a 120, porque eles são ângulos correspondentes. Então a letra A e B é só isso, tá bom, gente? Próximo exercício. Sabendo que R e S são paralelas, determine a medida dos ângulos, né? Eu vou chamar essa reta aqui de R e vou chamar essa aqui de S. E a transversal eu vou chamar de T. Pronto. Bom, o ângulo Y aqui se encontra nessa posição e aqui nós temos um ângulo de 60 graus nessa posição. Aí eu quero que você observe comigo o seguinte, ó. Quem é o ângulo que é oposto pelo vértice com o Y? É exatamente esse ângulo aqui. Então aqui em cima vai ser Y também, tá bom? E aí se eu fizer a mesma lógica da questão anterior, ó, imagina eu subir nessa reta S até se coincidir com a R. Este ângulo de 60 graus vai ser exatamente o ângulo Y. Então o Y ele vai ser igual a 60 graus. Pessoal, aqui tem várias análises para a gente fazer, né? Alguém poderia dizer assim, ó tio, aqui ó, para completar os 180 graus, faltou 120 graus, né? E esse 120 graus aqui, ele se repete aqui em cima, tio, ó. Então, para completar os 180 aqui em cima também, o Y deveria ser quanto? 60. Ou seja, você pode encontrar essas medidas de várias formas, certo? Na letra B nós vamos ter aqui o ângulo de 55 graus nessa posição e nós vamos ter o ângulo X aqui embaixo nessa posição. O ângulo de 55 graus é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui, ou seja, esse também vai ser 55 graus. E qual é o correspondente desse ângulo de 55 graus aqui embaixo, aqui nessa região? É exatamente o X, né? Então o X aqui, ó, ele é igual a 55 graus. Ou seja, pessoal, é muito simples resolver esse tipo de problema, tá certo? Bom, vamos fazer mais um probleminha, tá? Só para a gente finalizar essa primeira parte. Observe essa situação, eu tenho aqui que a reta A ela é paralela com a reta B. Nós vamos ter aqui uma transversal T cortando essas paralelas. Este ângulo de 120 ele se repete nessa situação aqui embaixo, em que posição? Exatamente aqui, pessoal, ó. Ou seja, o correspondente do 120 se encontra nessa posição. Então, fica muito claro que se eu somar este ângulo aqui, que é alfa mais 20, com este ângulo de 120 graus, se eu somar aqui, vai dar quanto? Vai dar o ângulo raso, que é 180 graus. Então eu pego alfa mais 20 mais 120, isso tem que dar 180 graus. Aí eu vou resolver essa equação, ó. Somos os dois aqui, né? Você vai ter alfa mais 140 igual a 180 graus. Alfa é igual a 180 graus, 140 está positivo, passa para o outro lado com a operação inversa, 140 negativo. Alfa é igual a 180 menos 140 vai dar exatamente 40 graus, pessoal. Essa é a resposta aqui dessa questão, que ela pediria então o valor de alfa, tudo bem? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí essas definições que a gente deu aí nesse vídeo, tá? Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários do vídeo e eu vou estar fazendo mais vídeos aí para que a gente possa aprender junto. Um forte abraço, tamo junto, valeu!